Olá, gente, sou eu. Então, vamos dar sequência ao nosso curso, né, de literatura, né, ensino à prática de literatura infanto-juvenil. E não poderia faltar a história do Saci. Não deixe de assistir, se você tiver um tempinho, assista os vídeos lá da Turma do Folclore, que é muito interessante. Tem toda a turminha do folclore ali de forma animada, bem divertida, vale a pena conferir. Está no YouTube, tá? Então, o objetivo aqui é contar para vocês a história do Saci. Isso, o Saci, né? Que Monteiro Lobato criou há tantos anos atrás. Foi criado aí, né, gente, em 1921 por Monteiro Lobato e retrata aí a cultura brasileira. A gente vai falar sobre as lendas folclóricas, tá? Então, vamos dar sequência aqui. Eu trouxe, na verdade, primeiro um resumo, tá? Para vocês do livro, para que ficasse de uma forma um pouco mais simplificada, tá? E devido também ao tempo, né? Eu resolvi fazer um resumo para que ficasse mais fácil, não tomasse muito tempo e a gente conseguisse conhecer o livro O Saci. Então vamos lá? Só um momentinho aqui atrás. Aqui, ó. Então, gente, vamos lá. O livro O Saci, de Monteiro Lobato, tá? Fiz aqui o resumo, tá? E eu vou estar lendo para vocês conhecerem, tá? Fazendo a contação de história para que vocês conheçam esse livro maravilhoso. Aqui tá o livro aqui na frente, que vocês estão vendo, o livro em PDF. Como o tempo é curto, né? Eu vou estar lendo o resumo aqui e depois a gente vai continuar lendo no PDF, tá ok? Tranquilo? Vamos lá. Primeira parte. Numa tarde, Pedrinho volta da escola e entra, né, em sua casa e fala com a sua mãe, né? Mãe, daqui uma semana as férias começam. Então a sua mãe pergunta para ele: então, Pedrinho, aonde você quer passar as suas férias esse ano? E ele já vai logo respondendo, né? Ah, mãe, que pergunta é essa? Você sabe que é claro que é no sítio da vovó, né? Então, Pedrinho estava tão acostumado, né, gente, a passar as férias. Todo ano ele passava as férias ali com a sua avó, né, no sítio do Pica-Pau Amarelo. E que ele não conseguia se imaginar longe do sítio do Pica-Pau Amarelo, né? E não conseguia também pensar em outra coisa. Então, Pedrinho recebe ali uma carta, algumas coisas que eu souber aqui, eu vou falar por aqui mesmo, tá? Então, sabendo aqui, ele recebe uma carta da sua prima Narizinho, e nessa carta ela o convida, né, para poder participar, né, da celebração de aniversário do grupo deles. Grupo esse que é formado por Dona Benta, tia Anastácia, Pedrinho, Narizinho, Emília, Visconde Sapucó, né? E também, né, nós temos o nosso querido Marquês também, só para não esquecer. Então, gente, o que acontece? Quando ele recebe a carta, ele já fica empolgado, né? Ele vai ali ao encontro, né, da sua prima, né, Narizinho. E isso é interessante, eu deixei aqui de observação, porque Monteiro Lobato, quando ele criou esse livro, na verdade, assim, as obras dele, ele sempre tinha o objetivo de além de estar transmitindo uma história, ele gostava de transmitir também informações, transmitir conhecimento para as crianças, tá? Trabalhar matemática, geografia, português de uma forma simplificada para que as crianças aprendessem sem nada forçado, de forma agradável, tá? Então vamos lá. Então, ela coloca para ele lá que são 1,5 século, ou seja, as contas de Narizinho, né, gente? Sendo Dona Benta 64 anos, tia Anastácia 66 anos,
Narizinho 8, Pedrinho 9, Emília 1, Visconde 1 e Marquês 1. Ao todo, né, 64 mais 66, mais 8, mais 9, mais 1, mais 1, mais 1, igual a 150 anos, 1 século e meio. Então, Pedrinho vai, né, e já confere logo se aquela conta de Narizinho estava correta. E realmente estava certinha, gente. Então, no capítulo 2, né, no segundo capítulo, ele começa ali, Monteiro Lobato começa a descrever como que era o sítio do Pica-Pau Amarelo. Olha que legal. Então, o sítio do Pica-Pau Amarelo fica num lugar muito bonito. A casa era antiga, de cômodos grandes e frescos. Dona Benta tinha o maior quarto, junto com o Narizinho, né? A sua neta, né? Que morava junto com ela. E Pedrinho também tinha um quarto dele, né? Todo ano ele ia passar as férias lá, então ele tinha já um quarto ali na casa da sua vovó. Então, havia também, né? Uma sala bem espaçosa, tá, gente? De espera, né? Então, né? Essa sala, ela dava ali pra varanda, né? E tinha nessa varanda uma escada para o terreiro. Pedrinho havia plantado em cada canto da varanda um pé de cortina japonesa, né? O jardim ficava nos fundos da sala, tá, gente? E ele tinha ali tinha muitas árvores, algumas bem velhas, outras mais novas, tá? E engraçado, essas árvores tinham até dono, viu, gente? E cada um ali tinha a sua árvore, né, de pomar. E, por exemplo, aqui, ó. Então, tinha a árvore ali, a pitangueira da Emília. Tinha também as 3 jabuticabeiras de Pedrinho. A mangueira de manga espada de Narizinho. E os pés de mamão de tia Anastácia. E o Visconde também tinha lá o seu pezinho de romã, viu, gente? Era tão antigo, ele diz em seu livro, né, que era tão antigo aquele pomar, mas Dona Benta não deixava cortar uma sequer árvore, pois ali ela fazia ela lembrar-se, né, ali da sua infância. Então, mais adiante aqui, ó, nós vamos ler na história que os pés de mamão também, né, era de tia Anastácia. Então, gente, mais adiante, né, ela dando sequência ali aqui a história, eles dão então um passeio, eles começam a passear junto com a tia Anastácia e vão perto ali da casa do tio Barnabé, no Ribeirão. Ali ele diz em seu livro que eram águas bem limpas, claras, que deixavam a criançada toda feliz e contente de poder passear. É claro, né? Os meninos foram atrás da tia Anastácia, né? E, dando sequência aqui, no terceiro capítulo, certa vez, o Pedrinho, ele estava na varanda depois desse passeio, né? Que eles pescaram ali uns peixes, voltaram para casa, né? Fizeram uma refeição bem rica, né, em nutrientes. E depois, né, no terceiro capítulo, aqui é de forma resumida, tá, gente? No terceiro capítulo, Pedrinho, né, certa vez ele estava na varanda pensativo, olhando ali para o horizonte, né? E ele estava olhando para a mata virgem do sítio, que de repente lançou ali para a Dona Benta, né, a sua avó, uma aventura. Falou para a Dona Benta: olha, vó, eu estou pensando em ir para aquela mata caçar. Então Dona Benta olhou assim para ele e pensou, e falou com ele, né, sobre as onças, dos urutus, cobras, aranhas peludas, e nada disso fez o menino, né, Pedrinho, ficar assustado ou com medo. Não, ele era valente mesmo. Quando ele queria uma coisa, ele colocava na cabeça e ia ali atrás, né, e conseguia, né, conhecer o que ele queria conhecer. Então,
ela acaba falando com ele sobre a lenda do Saci. Ela acaba falando com ele sobre o Saci. Aí Pedrinho acaba ficando quieto, ele fica calado, pois mesmo que ele não falou, né, que ele tinha medo, dava para perceber que ele tinha um certo medo de Saci. Então ele ficou calado ali. Além disso, né, na verdade todos ali tinham medo do Saci. Então ele fala com a sua avó, né, ele não parava de pensar no Saci. E então ele começa a perguntar à tia Anastácia a respeito do Saci, se ela já o tinha visto. Então ela fala com ele, olha, eu não tenho muito conhecimento, mas eu sei de alguém que pode te ajudar, que é o tio Barnabé. E ele já viu o Saci. Então ele já sai todo empolgado, vai atrás do tio Barnabé para conversar com ele. Chegando lá, ele conversa com o tio Barnabé, né? Um velhinho aí de 80 anos, negro, que morava junto da parte do rancho, né? Da ponte do rancho, na verdade. Pedrinho pergunta se o tio Barnabé sabe se o Saci existe e ele fala com ele com toda certeza. Eu juro pra você que ele existe sim. Gente da cidade não acredita, mas existe. Então, dando sequência aqui, tá, gente? Algumas coisas eu já estou falando da minha cabeça, que está escrito aqui, eu até gravei, mas outras eu vou acabar fazendo uma revisãozinha aqui com vocês, tá bom? Então vamos continuar. A primeira vez que viu o Saci, tio Barnabé falando com Pedrinho. A primeira vez que viu o Saci, tinha sua idade. Ele tinha 9 anos, né, o Pedrinho. Foi na época da escravidão. E depois disso, quantos e quantos? Pedrinho, curioso, pergunta, mas como ele é então? Ah, o Saci? O Saci é um diabinho de uma perna só, que anda solto pelo mundo. Traz sempre na boca um pito aceso e na cabeça uma carapuça vermelha. Sua força está na carapuça. Sempre aprontando, sempre fazendo levadezas. Bota mosca na sopa e quando encontra um prego, vai logo virando ele para cima para que o primeiro que passar pise no prego. E ele fica rindo. Pedrinho então fala com o tio Barnabé. Curioso, né, gente? Que é normal, eu também ficaria curiosa. Então, mas a gente consegue ver ele? Aí ele fala, olha, eu já vi muitos sacis. Bom, vou te contar uma história que aconteceu comigo. Certa vez, tinha anoitecido e eu estava em casa, tranquilo, né? E o Saci veio aqui no meu terreiro, no mês passado. Aprontou foi muito. Entrou e me viu com os olhos fechados. Eu fiquei com os olhos fechados para que ele não percebesse que eu estava ali acordado, né? Então eu fiquei de olhos fechados para ver o que eu queria fazer. Então o danado entrou, passou na minha frente, olhou para mim, né? Tem que ler o livro na íntegra, tá? Mas é muito legal, tem todos os detalhes. Monteiro Lobato foi bem simples nas suas palavras e bem direto ao ponto. E nesse livro aqui, que vocês estão vendo aqui embaixo, ele detalha cada momento ali que o Pedrinho passa nessa aventura, né? Que ele entra na mata adentro e começa a viver essa aventura. Antes, né? A gente vai dar sequência aí mais pra frente, a gente vai falar disso. Então ele estava conversando ali, né, com o tio Barnabé. Vamos dar sequência. E ele entrou e começou a fazer maior bagunça. Bagunçou a casa toda. E ainda por cima, pegou, né? Pegou o pito de barro, né? Que ele era um tipo de cigarro antigamente, né? Que eles utilizavam. E deu 7 fumaçadas. E ainda por cima saiu rindo.
Então eu falei comigo mesmo. Então disse comigo: você há de voltar. Outro dia eu te curo, que é o mesmo eu te pego. Então fiquei armando o meu plano e Pedrinho disse: mas e aí, ele voltou? Sim, na sexta-feira seguinte, ele voltou. Voltou e começou a fazer a mesma coisa, gente. Ele começou a bagunçar, começou a tirar tudo do lugar, né? Acendeu a brasa ali, né? Pra ele fumar novamente o cachimbo dele ali, né? E só que antes de acontecer isso, o tio Barnabé tinha aprontado uma. Isso! Ele tomou um susto. Por que que ele tomou um susto? Porque o tio Barnabé tinha colocado pólvora. Tinha colocado pólvora ali, né? No cachimbo ali. Então ele começou a sair uma fumaçada. Saiu uma fumaça ali. Começou a estourar. E ele saiu rapidamente pela janela. Como um vento bem rápido. Então saiu aquele estouro, né? Como eu falei com vocês, aquela fumaceira. E ele saiu ventando pela janela. Pedrinho não havia entendido, né? E pergunta: que puff foi esse? Aí ele fala que foi, né, a pólvora. Então ele fala: ah, que pena, eu queria tanto conhecer o Saci. Então vamos dar sequência aqui. Pedrinho ficou tão impressionado, gente, que ele decide caçar o Saci. Olha o Pedrinho, gente, se metendo em confusão. Então ele pediu instruções ao tio Barnabé o que ele deveria, né, deveria fazer para poder ver o Saci. Então tio Barnabé passa as instruções para ele e ele chegando em casa ele já vai logo chamando o Narizinho. Sim, ele chama sua prima Narizinho para que ela possa ajudá-lo a prender o Saci. E é claro, Narizinho sempre doce, vai e o ajudam, né? Então ele fala, eles esperaram, né? Um dia que estivesse bem ventoso, né? Estivesse ventando bastante, para que eles pudessem ali agarrar ali o Saci. E esse dia chegou. Então ele fala com o Narizinho: olha, Narizinho, vai lá dentro lá e pega a garrafa para mim, tá? E pega também a peneira também. Narizinho fez tudo conforme o que ele pediu. Pedrinho ficou muito empolgado. E com isso ele joga a peneira ali no redemoinho, né? E achando que ele tinha pegado ali o Saci. E realmente pegou. Só que o danado do Saci não apareceu, gente. Não, ele não conseguia ver o Saci. Então ele deu aquele de vitória, né? Só que ele viu que a garrafa estava vazia. Achava ele que estava vazia, né? E aí a Narizinho foi só risos pra lá e pra cá e começou a vaiar ele. Então ele foi no tio Barnabé e contou tudo, né? E o tio Barnabé falou pra ele: é assim mesmo, garoto. Você só consegue vê-lo quando estiver, né? Quando cair na madorra, né? Então, no capítulo 6, Pedrinho, então, fica com aquilo na cabeça, né? Como que eu vou ver o Saci? Nossa, Pedrinho, ele era muito inteligente. Ele não gostava de se contentar com um pouco. Ele gostava de procurar, de ter as suas aventuras realizadas, né? Então, certo dia, Pedrinho engana a Dona Benta, fala que vai na casa do tio Barnabé, né? Só que ao invés dele ir na casa, gente, ele vai para a mata. Isso, ele adentra a mata do sítio do Pica-Pau Amarelo. E lá dentro da mata, né, ele começa a percorrer a mata, né, na floresta, carregando ali a garrafa, né, com o Saci dentro. E de repente, o que acontece? O Saci aparece para ele. Isso! O Saci que estava dentro da garrafa aparece para o Pedrinho.
E aí, o Saci fica um pouco assustado e começa a avisar, tentar falar com o Pedrinho. Aí o Pedrinho para e presta atenção no que o Saci tinha para falar com ele. E fala, olha, o que foi? Então ele fala, olha, nós estamos num lugar muito perigoso. Nós estamos no coração da selva. Nós estamos no coração da mata. Um lugar muito perigoso. Então, o Saci acaba combinando com o Pedrinho, né? Que se ele soltasse ele e devolvesse para ele a carapuça, ele estaria ali o ajudando, né? A estar voltando para sua casa com segurança. Porque ele conhecia a mata, afinal ele morava ali, né? Nessa mata. Então, dando sequência aqui, né? O Pedrinho, ele resolve então soltar o Saci e ao invés dele tratar ele como se fosse ali um preso, como se fosse ali um escravo dele realmente, na verdade os dois ali acabam se tornando amigos, né? Ao invés do Pedrinho tratar ele como se fosse seu prisioneiro, ele acabou se tornando amigo ali de Pedrinho. Então, vamos dar sequência ali ao resumo. No capítulo 7, o Saci mostra como ficam os sacizinhos, né? Os filhotinhos de Saci, dentro dos gomos. E revela que a vida deles dentro dos gomos é de 7 anos. Depois de 7 anos, eles saem, né, para o mundo afora para viver 77 anos. E de repente surgiu um miado de gato. Sim, enquanto eles estavam conversando, de repente surge um miado atrás. E aí, o que acontece? Pedrinho se assusta, né, gente? Que é normal. O Saci o chama para subir na árvore e Pedrinho nunca tinha subido, gente, uma árvore tão rapidamente como naquele dia. E eles começam a observar o que estava por vir. E o que aparece? Uma onça. Isso, aparece uma onça ali e Pedrinho se assusta. A onça então miou novamente e desta vez mais perto, chegou próximo deles e olhou para cima. E viu eles em cima da árvore e começou a tentar subir, né? Só que como ela não conseguia, ela começou então a esmurrar a árvore, né? Certamente com a cabeça. Começou a esmurrar para que eles pudessem cair ali da árvore, né? Quase que o Pedrinho cai, mas ele conseguiu se segurar. Então, né, o Saci resolve então dar um jeito naquela onça e sai a procurar, né? Ele começa a procurar a vagem e dentro dessa vagem ele coloca ali o pó de mico. Ai, gente, pó de mico, quem não conhece, vou falar para vocês, o pó de mico dá uma coceira danada em qualquer pessoa. Se jogar, a pessoa fica se coçando todo. Então, ele joga ali o pó de mico, ele fala pro Pedrinho jogar sobre a cara da onça. O Pedrinho joga sem saber ali o que era. E depois ele explica para ele por que a onça sai correndo ali, se debatendo, se jogando para lá e para cá, né? Se coçando, porque o pó de mico, gente, é terrível, viu? Então, vamos lá, dando sequência. Eles riram muito da situação, tá? E o Saci explicou para ele o que era. Agora a gente vai dar sequência. Vamos lá. A situação foi só risos, né? Nós paramos aqui no capítulo 8. Agora a gente vai para o capítulo 9, bem rapidamente, tá? Olha, o capítulo 9 vai trazer pra gente a continuação da história. Logo que Pedrinho desceu da árvore, se depara
com uma enorme sucuri, gente. De repente, aparece mais uma novidade, uma sucuri enorme. E ele toma lá um susto. Sim, ele começa novamente a ficar assustado e o Saci vai logo acalmando ele e fala com ele, olha, pode ficar calmo, porque ela está inerte, tá? Ela engoliu, né, um boi, então ela não pode fazer nada com a gente. Ela vai ficar aí em torno de 2 a 3 meses parada, né? Realmente parada, então não precisa se preocupar. Então Pedrinho achou aquilo assustador, né? E de repente, quando ele desce ali para poder olhar, né, aquela sucuri, o que aparece, gente? Outra cobra, pior ainda, a cascavel. E ele assusta novamente. Essa cascavel passa ali correndo, tá? Ela passa correndo sendo perseguida por outra cobra chamada Mussurana, né? Que laçou ali, né? Pegou a cascavel e a engoliu. Pedrinho estava assim impressionado, porque a cada momento que ele adentrava ali a mata, ele estava conhecendo novas coisas. Então, gente, ele já estava ali achando bem estranho toda aquela situação, porque toda vez que ele entrava, começava a andar mais e mais, conhecer mais e mais ali a mata do sítio, né? Ele estava conhecendo só coisas assustadoras e ele estava muito, né, assustado e impressionado. Então, eles continuam a caminhar pela mata e conversam, né, que na mata é preciso ser forte, né? O Saci fala com ele que para sobreviver ali na mata é necessário ser bem forte, tá? Astuto e esperto para sobreviver. Não tanto necessariamente a força, mas a inteligência. Utilizar a inteligência para a sobrevivência. Além disso, né, depois de conversarem, o Saci fica zoando, né, zoando, né, o Pedrinho, e ele diz para o Pedrinho que os homens são mais difíceis de aprender, né, porque eles já nascem, né, por instinto na natureza, os animais já nascem sabendo o que devem fazer, diferente dos homens que nasce sem saber nada, aprende, né, as coisas e com o tempo vai se desenvolvendo e vai sabendo mais e mais sobre várias coisas, né? Então se forma um homem sabido, um homem conhecedor de várias coisas. Então, Pedrinho fica chateado com ele, né? Qualquer um ficaria, porque ele ficou zoando com ele que o homem era mais difícil, tinha mais dificuldade são mais difíceis, né, de aprender as coisas. Então, continuando a discussão, o Saci falando sobre os defeitos do homem, aí ele fala para Pedrinho que tudo dos homens é guerra. Eles lutam por coisas fúteis, né? Lutam, né? Matam por matar, né? Matam por glória e não matam, dando sequência aqui, tá? Não matam por sobrevivência, como eles, que matam por questão de comida, né? Para sobrevivência. Como é a lei da selva, movidos pela fome, os animais mais fortes comem os animais mais fracos. E Pedrinho, diante desta conversa, ficou, né, ali um tanto abalado, né, com as ideias do Saci. E já no capítulo 12, nós vamos seguir aqui. Mais tarde, Pedrinho sente fome, né? Ele sente fome e pede para que o Saci arrume algo para ele comer. Antes da gente passar essa parte aqui, eu acho interessante falar com vocês o seguinte. Tá, não, vamos dar sequência aqui, ó. Então, aí ele sentiu fome, né? Que a gente vai ler essa parte aqui agora. Então, ele sente fome e pede pro Saci arrumar alguma coisa para ele comer, porque já estava ficando já à noite e ele tinha saído, né, durante o dia, estava adentrando a mata, conhecendo e já estava ali com fome. E o Saci, ele chama o besouro, né, e o besouro, né, tira, né, o palmito
enquanto o Saci, em menos de 20 minutos, ele era bem rápido, o Saci, arrumou a casca de tatu, onde colocou o doce de palmito muito bem preparado para o Pedrinho jantar, ou seja, já era à noite, né? E depois ainda teve sobremesa de amoras do mato. E a noite já ia ir chegando, né? E Pedrinho percebeu que a noite já estava chegando devido às estrelas estarem ali aparecendo. Já no capítulo 13, eles discutem a respeito da vida sobre o fim da vida, na verdade, e sobre como os animais são diferentes dos homens. Já nascem sabendo como devem viver, mas Pedrinho defende que proveito teria o homem se nascesse sabendo tudo. Nascemos e temos que aprender com os nossos pais ou nos livros. Isso só mostra o valor do homem, que nasce sem saber de nada e depois aprende pelo seu esforço, né? Com estudo, com seu esforço. Saci, nesse ponto, ele teve que concordar. Que graça teria, né? A gente nascer sabendo tudo, não teria graça. O legal é isso, se esforçar para aprender, né? Através dos estudos, aprender várias coisas, né, gente? Então, no capítulo 14, eles continuam conversando, falam sobre o medo, né? Aí eles começam a falar a respeito do medo. O Saci pergunta para o Pedrinho se ele sabia o que era medo. E ele disse que sim. O medo vem da incerteza. De repente, o Saci pede para o Pedrinho ficar quieto. E disse: atenção, qualquer coisa vem vindo aí. Os dois ficam parados. E, de repente, o que aparece, gente? Agora, quem que aparece? O Curupira. Isso aí, o Curupira. Curupira. Aí ele fala, né? O Saci fala para o Pedrinho. Veja, ele tem cabelos e pés virados para trás. Parece menino peludo, disse Pedrinho. É isso mesmo. É um menino peludo que toma conta da caça Toma conta da caça nas florestas. E só admite que os caçadores caçem apenas para comer. Que isso é um instinto natural, né, da natureza ali. É normal caçar para sobrevivência. Então, dando sequência, no capítulo... nós estamos no 14, no capítulo 15, eles seguem ali o caminho e Pedrinho pergunta se pode ver a Yara e o Boitatá. O Saci logo responde: olha, a Yara você consegue ver sim, ela mora bem próximo daqui. Mas o Boitatá, não, porque ele não enxerga muito, né? Ele enxerga muito bem à noite, só que durante o dia ele não enxerga nada e é bem difícil de avistá-lo. Além do que, ele só fica, né, passeando, né, pelos campos, então é bem difícil de ver. Dando sequência, capítulo 16, eles continuam a conversar e surge a conversa sobre o Negrinho, né? Um pobre escravo menino de 14 anos que foi violentamente jogado pelo seu patrão em um formigueiro. E quando seu patrão chegou, ele achou, né, que ele iria se deparar com uma cena horrível. Chegando lá, o que ele encontra? Ele toma uma surpresa. Tinha uma nuvem se erguendo para cima, né? Então, essa nuvem some, ele sumiu, né? Essa nuvem some pelos ares e ele desaparece, esse neguinho. E a notícia se espalhou tanto, gente, naquela época, que ele foi considerado um santo. Já no capítulo 17, nesse ponto da prosa, né, da conversa deles, a flor, né, que tinha uma flor ali que servia como relógio, ela abriu-se toda. Então,
o Saci já sabia que era meia-noite. E ele fala para Pedrinho: é a hora. Pois eles estavam esperando os sacis, né, saírem das tocas. Então, eles entram ali, né, acabam entrando arranjam um lugar seguro para ficar, né, e começam a olhar de longe os sacis saindo, né, arrumam uma toca para eles ficarem e começam a observar os sacis. Os sacis saem, né, dali da toca, começam a pular, a brincar, a fazer bagunça e a planejar, né, as travessuras que eles iriam aprontar naquela noite. Já no capítulo 18, o Pedrinho fica observando tudo que eles estavam fazendo e muito curioso, né, com o espetáculo dos sacis. Se fosse por ele, ele ficaria assim, né, por muito tempo, ali a noite toda, né? Aqui nós estamos no capítulo 17, ficaria assim. Então, dando sequência aqui, ele ficaria ali por muito tempo. Rapidinho aqui, gente. Bom, então ele ficaria ali por muito tempo porque ele estava se divertindo, né, gente? Quem que não gostaria de ficar ali observando os sacis? Terminando o capítulo 18, nós passamos para outra parte, né, que vai falar o seguinte. Está aqui então, rapidamente, para a gente não perder a nossa história. No capítulo 18, tá? Então, eu acredito que eu parei aqui mesmo, isso. Então, vamos dar sequência agora à história. A história a gente vai dar sequência agora pelo livro, tá? A gente vai dar sequência pelo livro. Tá. Pelo livro, eu tenho aqui mais um resuminho, tá? No caderno, para que a gente possa continuar a história pelo livro. Então, ele passava a noite toda ali, porque ele estava bem curioso, eles faziam todas as artes deles ali, né? E só que, de repente, o Saci puxa novamente, né, o Pedrinho para o fundo do oco. Cuidado! Estou sentindo cheiro não, catinga de lobisomem. Nem acabara de falar e Pedrinho percebeu que os sacis saíram rapidamente daquele local, porque os sacis avistaram ali o lobisomem e ficou todo mundo assustado. Então ele sai rapidamente daquele local. O lobisomem então, ele chega, fareja e fica ali tentando sentir o cheiro, como se estivesse tentando sentir o cheiro de homens, né? Tentando sentir o cheiro ali de carne humana, bem dizendo, né? Melhor dizendo. Só que o Saci emitiu um cheiro de enxofre, então o lobisomem não conseguiu sentir o cheiro de Pedrinho. E com isso ele segue ali o seu caminho, tá, gente? Pedrinho ficou tão impressionado com as marcas ali no chão do lobisomem que ele decide sair da oca e olhar como que é as marcas do lobisomem. E de repente, Saci novamente assobia, né? Claro que foi bem alto. E ele fala: é a mula sem cabeça. De repente aparece a mula sem cabeça no capítulo 20. Vamos lá? Vamos dar sequência aqui. Agora a gente vai pelo livro rapidamente. Aqui, ó. Agora nós vamos seguir no livro, tá? Rapidinho. Ok. A mula sem cabeça.
Vamos lá. Pedrinho estremeceu. Nenhum duende das florestas o apavorava mais que esse estranho e incompreensível monstro. A mula sem cabeça, que vomita fogo pelas ventas. Muitas histórias a seu respeito tinha ouvido aos caboclos do sertão e aos negros velhos. Embora Dona Benta vivesse dizendo que tudo não passava de crendice, a galopada aproximava-se. Já se ouvia o estalar dos arbustos que, em seu desenfreado galopar, a mula sem cabeça vinha quebrando. Súbito, parou. Vai mudar de rumo, murmurou Saci, com cara mais alegre. De fato foi assim. A mula retomou a galopada, mas em outra direção. E, embora passasse por perto, não chegou ao alcance dos olhos do menino. Que pena, exclamou ele. Tanta vontade que eu tinha de conhecer esse monstro. Que pena, repetiu Saci. Que felicidade, isso sim. Deve você dizer. A mula sem cabeça é o mais sinistro duende que há no mundo. Tem o dom de transformar a razão de todos que a veem. Por isso é que tive medo. Não por mim, mas por você. Ai, mas qual é a origem dessa mula? Uma história muito velha. Dizem que antigamente houve um rei cuja esposa tinha o mistério hábito de passear certas noites pelo cemitério. Não consentindo que ninguém acompanhasse, o rei incomodou-se com isso e, certa noite, resolveu segui-la, sem que ela o percebesse. No cemitério, deu uma coisa horrenda. A rainha estava comendo o cadáver de uma criança enterrada na véspera e que, por suas próprias mãos, cheias de anéis, havia desenterrado. O rei deu um grito. Vendo-se pilhada, a rainha deu outro grito, ainda maior, e imediatamente virou nessa mula sem cabeça, que desde aquele momento nunca mais parou de galopar pelo mundo, sempre vomitando fogo pelas ventas. E foi assim que Pedrinho perdeu a única oportunidade que teve de ficar conhecendo pessoalmente o estranho monstro que tanto impressiona a imaginação dos nossos sertanejos. Ela corre sem cessar, espalhando a loucura por onde passa. Não existe criatura, seja bicho do mato ou gente, que não prefira ver o diabo em pessoa a ver em tal mula sem cabeça. É horrenda. Mas como será que vomita fogo pelas ventas? Se as ventas estão na cabeça e ela não tem cabeça? Também não entendo. Mas é assim, disse o Saci. Vamos lá? Más notícias. Parece que a mula sem cabeça tem propriedade de afugentar os outros duendes da floresta, porque depois da sua passagem, tudo por ali ficou deserto dos seres. E só uma hora mais tarde é que os sacizinhos foram reaparecendo, um por um e ainda ressabidos. Mas reapareceram todos, afinal recomeçaram as travessuras, apenas interrompidas pela passagem da porca dos 7 leitões e do caipora. A porca dos 7 leitões é uma misteriosa porca alva como paina, que passeia acompanhada dos seus 7 leitõezinhos, formando o chão em procura de um anel enterrado. Só quando achar esse anel poderá quebrar o encanto e virar na baronesa que já foi. Por suas maldades no tempo em que havia escravos, um feiticeiro negro transformou em porca e virou seus 7 filhos em leitões. O caipora é um duende peludo, meio homem, meio mono, que costuma cavalgar os porcos do mato
e deteu os viajantes para exigir fumo. Aquele que por ali passou vinha montado num soberbo, queixada de enormes presas salientes, tão corpulento e forte, que para passar nem se desviava das pequenas árvores que ia derrubando. Desviava pequenas árvores que ia derrubando-as. Nisto, um pio de coruja fez-se ouvir de perto. O Saci apurou os ouvidos com cara de quem não estava gostando nada daquilo. Aquela coruja está me chamando. Está dando sinal de que aconteceu qualquer coisa lá no sítio de Dona Benta. Tenho que ir ver o que é. E vai deixar-me sozinha aqui? Murmurou o menino, de dentro do seu esconderijo, procurando dominar o medo. Com um amigo perneta ao lado, sentia-se seguro. Mas ficar, por minutos que fosse, entregue a si próprio, naquela mata cheia de mistérios, e ainda mais naquela hora sinistra, né, que era meia-noite já, era duro de roer. Pedrinho, entretanto, dominou-se e disse, fazendo das tripas o coração: Pois vá, mas não se demore muito. Por quê? Porque gosto muito da sua prosa, viu? Dando uma risadinha de quem compreendia perfeitamente o que se passava dentro do seu companheiro, o Saci foi falar com a coruja. Minutos depois, regressou visivelmente inquieto. Percebendo a mudança, Pedrinho indagou ansiosamente, né? Que há? Coisa muito grave. Quando saí do sítio de Dona Benta, deixei lá uma coruja, que é a minha escrava, com ordem de avisar-me de qualquer coisa fora do comum que acontecesse. Pois bem, a coruja acaba de chegar com uma notícia nada agradável, que é: a Cuca apareceu no sítio e furtou o narizinho. Ai, gente, que horror, né? Não diga! Com os cabelos arrepiados, temos que salvá-la. Saci, darei tudo quanto você quiser se me ensinar o meio de arrancar narizinho das unhas desse horrendo monstro. A Cuca? Pedrinho ainda tinha bem fresca na memória a lembrança dessa bruxa, das histórias que a ama lhe contara nos primeiros anos de sua vidinha. Lembrava-se até de uns versos que ela cantava para adormecê-lo. Durma, nenê, que a Cuca já lá vem. Papai está na roça, mamãezinha no Belém. Lembrava-se que, ouvindo essa cantiga, sentia uma ponta de medo e fechava os olhos e logo dormia. Depois que cresceu, nunca mais ouviu falar na Cuca, a não ser minutos antes, quando o Saci lhe contou que a Cuca era a rainha das coisas feias. Seria verdade? Verdade ou não, tinha de voltar ao sítio incontinente e de qualquer maneira, né, ajudar a resgatar Narizinho. Vamos embora, Saci. Precisamos chegar ao sítio o quanto antes para saber com certeza, né, o que há. Pode ser que a coruja esteja mentindo, mas também pode ser verdade. Mentira não é, disse o Saci. Minha coruja não mente. Mas pode ser que a menina tenha sido raptada por outro duende, que não a Cuca. E o ponto que temos de verificar, é um ponto que devemos verificar. E se for a Cuca mesmo? O que havemos de fazer? Não sei, tenho de pensar nisso. A Cuca é bastante poderosa e má como ela só, mas havemos de dar um jeito. Tenho cá uma ideia, venha comigo. Saíram do oco. Então, gente, ele sai ali desesperado, só adiantando a história aqui por questão de tempo, tá? Leia o livro integralmente, tá? O PDF. Eles saem correndo, pulam sobre um porco, né? E o porco leva eles para o sítio. Chegando lá, Pedrinho vai e conversa com a Dona Benta, com a sua avó, e fala: olha, é verdade que a Narizinho foi raptada? Ela fala: sim, meu filho, ela foi raptada. Nós temos que ir até a caverna buscar ela. A Cuca raptou a Narizinho. E ele sai ali correndo pelo terreiro e falando que iria voltar com a Narizinho. Então eles saem em busca ali da Narizinho, chegam ali na caverna da Cuca, né?
disfarçadamente, e eles estavam num bom momento, porque a Cuca estava dormindo, né? E eles começam ali a amarrar a Cuca para poder salvar Narizinho. E a Cuca dormindo ali, né? Que eles encontraram a Cuca, ela estava dormindo. Eles começam ali a pingar uma água, né? Sobre a Cuca, sobre a cabeça dela. E ela acaba acordando lentamente, abre um olho, depois abre o outro. E depois fala com eles: parem com esse pingo, que já está me pondo louca. Tenham dó de uma pobre velhinha. Pobre velha? A coitadinha? Ah, coitadinha. Quem não a conhece que a cumpre. Bruxa de uma figa. Só pararemos com a água se você nos contar o que você fez com a Narizinho. Então, né, a Cuca fala com eles, dá um suspiro sarcástico e fala: farei o que quiserem, mas primeiro hão de desviar, né, da minha testa esse maldito pingo que me está deixando louca. Bom, né, mais adiante aqui, ó. A Cuca deu um suspiro de alívio, tomou seu fôlego e disse: encantei essa menina que vocês procuram, mas só poderei romper o encanto se vocês me trouxerem um fio de cabelo da Yara. Sem isso é impossível. Então eles vão atrás ali da Yara, né? E ela está ali, sempre no mesmo horário, né? Penteando seu cabelo. E o Saci, com toda a astúcia, ele chega, de repente, puf, consegue puxar ali um fio de cabelo da Yara. Ela acaba gritando e na mesma hora ela acaba entrando ali sobre as águas, desaparecendo, tá? Então eles conseguem ali retirar o fio de cabelo. Quase que Pedrinho fica cego, né? Porque ele ficou olhando ali com um olho só, né? Pelo encanto, né? Porque como ela era muito formosa, se ficasse olhando para ela, ficaria cego. Mas, graças à inteligência do Saci, ele passou uma folha nos olhos dele e ele não ficou cego. E ele disse que valeria a pena porque ela era muito bela, né? E queria contar para todos essa experiência que ele estava vivendo ali, né? Então vamos seguir adiante. Eles voltam para a caverna da Cuca com fio de cabelo para desfazer o feitiço. Eles chegando ali na caverna, a Cuca ficou impressionada com a inteligência deles, né? Era só uma maneira de tentar se livrar deles, né? Ela mandou eles ali para a Yara para tentar se livrar deles. Então ela acaba falando: mas então, não basta romper o encanto da menina, preciso ainda de um fio de barba do caipora. Ah, como o Saci é inteligente, né? Então ele percebeu que ela estava fazendo hora, né? E vendo a firmeza das palavras do Saci, que era inútil tentar enganá-lo pela segunda vez, a Cuca deu um profundo ai e confessou-se vencida. Meus parabéns! Vocês descobriram a única arma no mundo capaz de vencer uma Cuca, que é a bruxa Cuca, né? Esse miserável pingo d'água. Farei como querem. Desencantarei a menina. Voltem ao sítio, procurem perto do pote d'água uma flor azul que lá deixei. Arranque-lhe as pétalas e lancem-nas ao vento logo ao romper da manhã. Narizinho que deixei transformado em pedra reaparecerá imediatamente. E se isso for um embuste, como da primeira vez? Perguntou Pedrinho. Não é. Reconheço que fui vencida em teimar. Voltem ao sítio, façam o que eu disse e depois venham desamarrar-me. Juro que jamais perseguirei qualquer pessoa lá do sítio. Então eles chegam ali correndo no sítio, né? A parte do desencantamento, que é o capítulo 28. Vocês têm que ler na íntegra para ler todos os detalhes desse livro. E ali, quando ele chega, a sua avó e a dona Benta, ela vai e pergunta se eles tinham trago ali a Narizinho. E ele fala: olha, vovó, logo logo você vai ver sua neta de volta, né? E ali estava, né? A tal flor azul. Esquisitíssima e diferente de todas as flores conhecidas.
O menino tomou a flor, desfolhou, né? E lançou as pétalas ao vento, como a Cuca mandara, né? Mal acabou de fazer isso, né? E um fato maravilhoso se deu. Uma pedra do terreiro que ninguém se lembrava de ter visto ali principiou a inchar, a crescer e a tomar forma de gente. Segundos depois, essa forma de gente começou a apresentar os traços de Narizinho. Então, gente, Narizinho, ela volta, ela se transforma novamente, né? E, para a felicidade de todos, Narizinho volta toda feliz, né? E vai para casa junto com todos, né? E aí, eles chegam ali no sítio e começam a conversar, como que foi a aventura, né? E aí, a dona Benta, né, a sua avó, né, de Pedrinho, começa a agradecer ele pelo que ele fez. Ele fala, não, agradeça também o Saci, né? Sem ele não teria conseguido isso. E quando eles olham para o lado, cadê o Saci, gente? O danado do Saci já tinha ido embora. E a Narizinho acaba falando, que ingrato! Exclamou Narizinho com tristeza. Foi-se embora, nem ao menos se despediu. E, de repente, de noite, né? Ela acaba chegando ali no seu quartinho e em cima da sua cama tinha um raminho de misotes, né? Que não podia ter sido posto senão pelo Saci, né? E nesse raminho estava ali escrito ali para ela não se esquecer dele. Olha que legal, gente. Não se esqueçam de mim. Ou seja, o Saci acabou se tornando, o que era medo, acabou se tornando amigo da família do sítio do Pica-Pau Amarelo. Continuem assistindo a última aula, vou falar sobre Narizinho Arrebitado. E não percam. Leiam o livro na íntegra, tá? Foi muito bom falar sobre essa história. Espero que vocês deixem aqui seu comentário, nome completo, e-mail para a gente fazer a lista de presença, tá? Muito obrigado por tudo. Fiquem com Deus. Até na próxima aula. Tchau, tchau.